Bom dia. Bem, isso é um projeto de lei, um projeto, né, de decreto legislativo suspendendo aí as audiências de custódia, suspendendo aí a ação do CNJ, proposto pelo Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Bem, o que se discute é o seguinte: primeiro, se o CNJ poderia criar um ato desse, criar uma regra dessa para os juízes, uma vez que isso é competência processual, ou seja, isso é processual penal, seria competência exclusiva do Congresso Nacional legislar sobre isso, ou seja, da União, e não do CNJ de forma unilateral. Esse é o primeiro ponto que se discute. O segundo ponto que se discute nessa questão é a efetividade e o que se busca nessas audiências de custódia, porque o que a gente tem é muita reclamação de policiais, inclusive, que nelas só é aferido a conduta dos policiais e não é aferida as circunstâncias. Nós temos um caso grave agora, por exemplo, se eu não me engano, no estado do Amazonas, onde 3 marginais assassinaram friamente um policial. É situação tosca, situação lamentável. Eles assassinaram o policial, roubaram a arma do policial e saíram andando, com deboche ainda. Uma juíza os colocou na rua na audiência de custódia. E a família do policial tenta, inclusive, agredir esses marginais, porque se sentiu impotente diante de um Estado omisso, diante de um Estado que coloca marginais, assassinos, vagabundos na rua, me perdoe a palavra, mas é isso que essa juíza fez. Colocou 3 assassinos na rua. Ao subterfúgio, me perdoe, só para complementar, sim, claro, ao subterfúgio de que o preso tem direitos, mas e o cidadão de bem, cara? Porque nós estamos colocando refém as pessoas de bem, nós estamos tirando o direito à vida, à propriedade, à segurança, ao direito de ir e vir dos cidadãos de bem. Deputado, o argumento de que aprender menos é a solução. Não, se nós olharmos nos Estados Unidos, por exemplo, quando mais se prendeu, mais se diminuiu os crimes. A política de encarceramento não está errada. Se o cara cometeu crime, ele tem que ser retirado do seio social. O que tem que acontecer é um conjunto de fatores na segurança pública, valorizar as polícias, melhorar o sistema carcerário, para poder abarcar, se tiver que ter 50 milhões de presos, que tenha 50 milhões de presos. Se tiver 50 milhões de criminosos, que nós prendamos todos eles, retire do meio social. Deputado, não pode colocar os cidadãos no lugar deles. Isso aqui a gente não pode. Deputado, quem é que vai participar dessa reunião aí, que destaque o senhor faz? E o governador do Rio, ele foi convidado, ele está confirmado para essa reunião? E por que ele foi convidado? Sim, o governador do estado do Rio de Janeiro foi convidado. Ele era juiz, né, criminal, antes de ser governador do estado. Ele tem também lá nas mãos dele, no governo do estado, uma certa relevância nas audiências de custódia, porque o trabalho da Polícia Militar também é colocado, na verdade, a maioria das audiências de custódia se leva em conta o trabalho da Polícia Militar. Então, a experiência dele como magistrado, a experiência dele como governador do estado, o que ele tem a nos dizer, o desembargador Edson Brandão também, que é um especialista na área, o promotor Marcelo também, são pessoas que vão participar aí, e os outros convidados que aí foram por outros deputados, que eu também não tenho ciência de quem virá exatamente. Sei que acho que o ministro vem, o Dias Toffoli, ou o assessor dele, não tenho certeza ainda, mas vai mandar alguém, ou ele virá pessoalmente, para a gente poder debater essa questão e, primeiro, aferir se esse ato é constitucional. Se quer audiência de custódia, vamos fazer por lei, vamos fazer de forma legal. Nós somos um Estado democrático de direito, então nós temos que seguir as leis. Nós estamos sob a égide da lei. Então, se tiver que se fazer, que se faça pela lei. Então, nós vamos debater hoje, vamos entender o conjunto todo e nós precisamos mudar essa política. Não é colocando bandido nas ruas que nós vamos diminuir o crime. É sim dando a punição adequada a cada um com a sua conduta. Assim nós vamos chegar a um estado de paz e tranquilo para as pessoas que realmente merecem atenção, que são os trabalhadores e as pessoas de bem. Deputado, por último, uma das consequências que são esperadas ou que eram esperadas, né, alegadas quando da criação desse instrumento, por exemplo, dessas audiências, é a redução ou o controle aí de possíveis maus tratos ou violações de direitos. O fim dessas audiências não pode ter um impacto aí para dificultar esse controle? Ou como é que o senhor acha que deveria ser feito esse controle para que não haja um excesso ali? Olha só, toda prisão, são dois pontos importantes. Toda prisão, ela é comunicada ao juiz num prazo de 24 horas. Então, ali, ele já tem ciência. O delegado de polícia também é autoridade competente para verificar as circunstâncias da prisão. Tanto é que ele pode manter, autuar, ou ele pode não autuar. Então, enfim, hoje nós temos... o pessoal só não filma bandido.
Mas a polícia, todo mundo filma. Quando a polícia está fazendo qualquer coisa, as pessoas já pegam logo o telefone e começam a filmar. Então, veja bem, se pelo relatório do CNJ, cerca de 1% das reclamações dos marginais são maus tratos pela polícia. Eu ainda temo que esses 1% ainda tenha mentira no meio, porque é conveniente para o marginal falar que foi agredido, que foi maltratado, uma vez que ele não tem desculpa com relação ao fato criminoso que ele cometeu. Então, se ele não tem o que dizer, para ele tentar se livrar da prisão, ele vai acusar os policiais de maltrato ou de mentira ou qualquer coisa do tipo. Mas se você olhar no site do CNJ, do próprio CNJ, você vai ver que essas queixas são da ordem de 1 a 2%, se eu não me engano. Ok, deputado. Muito obrigada pela sua entrevista e bom debate aí. Obrigada. Bom dia.